E eu quero começar ministrando para você o que é essa visão que nós temos para a nova igreja. A palavra de Deus lá no livro de Provérbios diz para nós que sem visão o povo se perde. Há uma outra versão do mesmo versículo que diz que sem profecia o povo se corrompe. Mas se você for pegar esse versículo no original hebraico, ele pode ser traduzido também dessa maneira: sem visão o povo se perde. E todos nós, toda a igreja, deveria ter uma visão. Igrejas têm perfis diferentes, características diferentes. Nós não somos melhores nem piores que ninguém, nós só somos nós. Nós temos o nosso jeito, nosso perfil, nossa característica, nossa maneira de fazer as coisas, que é diferente de outras igrejas. E nós precisamos compreender, se você está chegando, você que está visitando a Nova, por exemplo, eu ainda não te conheço, você está visitando, é a primeira vez que você está vindo aqui, eu não sei se você está procurando um lugar. Se você está dizendo, olha, eu tenho ido a algumas igrejas, estou procurando uma igreja para congregar, e essa é mais uma que eu estou visitando. É bom que a cada uma dessas igrejas que você visita, você consulte para entender qual é a visão da igreja. Nós, às vezes, colocamos à frente da visão da igreja certas coisas que deveriam ser secundárias. O tamanho da igreja, o conforto da igreja. O que acontece se a plataforma é mais alta, é mais baixa, se a cadeira é mais confortável, menos confortável, o ar-condicionado. Isso é muito interessante, isso é muito legal, faz parte do pacote, mas a primeira coisa que você precisa entender é qual é a visão dessa igreja. Como é que essa igreja entende a palavra? Como é que ela bota isso em prática? Qual é o perfil da liderança dessa igreja? Qual é a visão, aonde eles querem chegar? O que eles estão buscando? O que a gente quer alcançar aqui? Na Nova, por exemplo, para que você possa então dizer, bom, eu quero abraçar essa visão, eu entendi a visão, eu quero abraçar, eu quero ser um propagador dessa visão, eu quero ser um protetor dessa visão, eu quero ajudar essa visão a chegar aos corações também, eu quero ser participante disso. Mas para isso você precisa conhecer a visão, entender qual é a visão. E eu quero começar mostrando para você aqui quem nós somos. Quem nós somos? É preciso que a gente entenda o seguinte, talvez o que eu vou dizer para você seja um pouquinho chocante, mas a verdade é que as denominações hoje estão em um estado de falência. Não é uma falência financeira, não é isso, mas há uma falência teológica, espiritual, ideológica. Você começa a ver que você visita hoje igrejas que já foram muito fortes, unidas, que foram no passado igrejas que tinham uma visão muito própria, e hoje isso se diluiu. E o que é interessante é que há pessoas às vezes pastores, líderes dentro dessas denominações mais tradicionais que já tiveram um passado glorioso, que resolveram sair, mas saíram sem honra. E quando eu digo para você que saíram sem honra, é porque, por exemplo, o sujeito de repente ele resolve sair da Convenção Batista, mas ele não abre mão do nome Batista, porque se ele abrir o nome do nome Batista, ele perde uma porção de gente que quer ser batista até a segunda vinda de Jesus. Então ele se torna uma igreja batista alguma coisa. Na verdade ele queria ser só alguma coisa, mas por medo ele continua mantendo o nome batista, presbiteriana. Hoje em dia tem até a gente procura e encontra igreja nova batista. Você encontra nas Assembleias de Deus que tem uns nomes desse tamanho, porque não é mais só Assembleia de Deus, isso, aquilo outro. Você encontra igreja presbiteriana que não é mais presbiteriana, é igreja presbiteriana renovada. Que maluquice é essa? A igreja presbiteriana sempre foi uma igreja tradicional, não pentecostal. Aí um grupo de presbiterianos resolveram falar em línguas, então é presbiteriana renovada. Meu Deus! As denominações estão em plena falência. E quando a pessoa sai e não tem essa coragem de dizer, não, eu saí, então eu saí. Eu vou começar alguma coisa naquilo que Deus me inspira, naquilo que Deus me direciona, mas com honra.
Eu não vou manter esse título só para atrair pessoas. Então, eu sou agora a igreja do fulano, do ciclano, ou um outro nome qualquer. As denominações, elas saíram, perderam aquele impacto que já tiveram um dia, e o pior é que as igrejas, na sua maioria, continua inserida dentro de um contexto denominacional. Então vamos começar falando aqui, nós que não somos uma igreja denominacional, vamos começar falando aqui qual é o nosso propósito e quais são os nossos valores. Primeiro você precisa entender, para entender a visão da nova igreja, você precisa entender qual é o nosso propósito. O nosso propósito, se você quiser anotar, anote. Se você não anota, no site tem escrito lá para você ler e entender. E se alguém pergunta para você, mas qual é o propósito da existência dessa igreja, chamada nova igreja? O nosso propósito é revelar Jesus, revelar o amor de Jesus ao mundo através da pregação do Evangelho da graça e da fé. São dois pilares que estão apoiados em cima de uma grande base. Essa base é o amor de Deus. Mas em cima dessa base existem esses dois pilares, que são os dois grandes pilares da nova aliança, a graça e a fé. Então o nosso propósito, como igreja, é revelar o amor de Jesus ao mundo através da pregação do Evangelho da graça e da fé. E isso se baseia em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 14 ao 18. E esse trecho aqui, nós poderíamos passar aqui semanas falando sobre esse trecho. Nós poderíamos aqui fazer um estudo profundo sobre esse texto aqui e gastarmos semanas. Mas eu vou tentar me conter aqui para ser bem objetivo. E esse texto de 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 14 até o 18, diz assim: por esta razão, amados, esperando estas coisas, ele vinha falando sobre o arrebatamento da igreja, segunda vinda de Jesus, e ele fala, por estas coisas, esperando estas coisas, passando por lutas, sofrimentos, dificuldades, mas esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Você vai ver aqui que Pedro, na verdade, está pedindo à igreja que se esforce para se manter no solo da graça. Não é algo que eu estou interpretando, o texto vai dizer isso para nós um pouquinho mais à frente. O que ele está dizendo aqui, esforcem-se para que não haja um retrocesso, para que vocês não sejam puxados de volta para o sistema legalista, para o sistema da lei. Eu estava dizendo aqui para o pessoal hoje de manhã, que quando você chega numa igreja e encontra o legalismo de forma cuspida e escarrada, não é difícil. Você encontra e você sabe, aquela é uma igreja legalista. O maior problema não é esse. É quando acontece como eu falei com uma jovem aqui, que disse que estava indo para uma determinada igreja. Eu falei para ela, olha, você vai cair da graça. Você está dando uma marcha ré, da graça para a lei. E ela disse, não, lá se prega a graça. Eu falei, olha, o pior tipo de legalismo é aquele aonde a graça vem salpicada de doses pequenas do legalismo. Porque é como se você fosse aquele sapo que foi colocado dentro da água fria, alguém liga o fogo e o sapo vai se ambientando, se acostumando, e ele não percebe que, na verdade, no meio daquilo que lhe parece a graça, tem um mas, vírgula. Deus é bom, mas se você não está obedecendo ao Senhor, e a pessoa não sabe nem o que ela quer dizer quando ela diz obedecer, ou melhor, ela pensa que sabe, porque quando ela diz, você deveria estar obedecendo a Deus, ela está falando, você deveria estar obedecendo aos mandamentos, à lei. Quando na verdade, na nova aliança, 1 João 3,23 diz que nós devemos obedecer a Deus, amando e crendo. São os dois únicos mandamentos que nós temos na nova aliança, crer e amar. Crer e amar. Crer e amar. E este é o seu mandamento, que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus e que nós amemos segundo o mandamento que Ele nos deixou. Fechou. Ponto. Então, obedecer a Deus hoje não é obedecer aos mandamentos, é obedecer a amar e crer. Amar e crer. Crer e amar. Crer e amar. E Pedro está falando sobre essas coisas aqui.
E considerem, ele diz, a longanimidade, a paciência, o ânimo longo do Senhor como oportunidade de salvação. Pastor, por que Jesus ainda não voltou? Porque na longanimidade ele está dando tempo e oportunidade para que a igreja se manifeste para divulgar a graça e a salvação para esse mundo perdido. Amém. Considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, maior teólogo de todos os tempos, porque não recebeu um evangelho da sua própria cabeça, mas recebeu isso diretamente de Jesus, conforme também o nosso irmão, amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato ele costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, nelas há coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Que posição é essa? É o solo da graça. É onde nós, na Nova, estamos. Pelo contrário, ele diz no versículo 18, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam nesse entendimento, cresçam em conhecer mais e mais Jesus, porque a graça não é uma ideia, a graça não é meramente uma doutrina, a graça não é meramente um princípio, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Da mesma forma que Jesus e a palavra são um, a Bíblia é Jesus em papel e tinta, e Jesus é a palavra em carne e osso. Da mesma forma, Jesus é a graça manifestada. E quando a gente fala aqui do futuro, porque visão fala do presente, mas também fala do futuro, o que nós queremos do futuro? Qual é a imagem que nós temos do nosso futuro, do futuro que nós desejamos? O que nós queremos ver amanhã? O que nós queremos ver na semana que vem? Nós estamos trabalhando para ver o que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? A nossa imagem de futuro, quando nós cumprirmos o nosso propósito, quando nós cumprimos o nosso propósito, nós seremos uma igreja globalmente influente, onde as pessoas entendem, vivenciam e compartilham o amor de Jesus e os benefícios da sua nova identidade em Cristo. Eu considero que dos livros que eu já escrevi, até agora são 4, eu já estou preparando um 5º e tem um 6º já sendo pronto, sendo aprontado, sobre aquela palestra que eu dei aqui, aqueles dias, sobre o fim dos tempos, vai virar um livro. Está virando já um livro. Mas eu tenho um outro que eu estou terminando ele, baseado numa série que eu preguei aqui, chamada A Vida é Bela. Mas de todos os livros que eu já publiquei, daqueles que eu ainda vou publicar, um dos mais importantes para mim é o Sua Nova Identidade. Sua Nova Identidade. Porque se você não conhece a sua nova identidade, eu posso apresentar a você a visão que for, e você não conseguirá seguir essa visão, porque você não sabe quem você é. E você, para se encaixar numa visão, você precisa saber quem você é. Cara, essa visão, eu tenho competência para seguir, porque eu tenho identidade com essa visão. Eu posso seguir essa visão porque eu me identifico com ela, porque eu sei quem eu sou. Qual é a nossa cultura? Qual é a cultura da Nova? Toda igreja tem uma cultura. Qual é a cultura da Nova? Eu não vou falar para você tudo, porque a nossa cultura se baseia no texto da igreja que eu vejo. O texto da igreja que eu vejo, ele está disponível no nosso site. Eu já distribuí ele impresso para quem quisesse, mas ele está disponível no nosso site. Ele tá lá em forma de texto e em forma de vídeo. Aqui antigamente a gente passava, há muito tempo atrás, todo culto, antes do culto, a gente passava no telão o vídeo da igreja que eu vejo. Mas muita gente chega atrasada, chega no meio do louvor e talvez nunca tenha visto esse vídeo.
Então eu convido você a entrar no site da Nova Igreja, tudo junto, novaigreja.com, e dar uma olhada, porque você vai ver lá tanto o texto como o vídeo da igreja que eu vejo, e eu convidaria mesmo você a ter esse texto impresso para você ler, estudar, sublinhar algumas coisas, porque ali está a base da nossa cultura, a base da cultura, da nossa vivência no dia a dia. E eu quero falar especificamente para você sobre os nossos valores. Depois eu vou chamar aqui o pastor Mauricinho, depois o pastor Jorge Daltro, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da igreja, nós vamos falar sobre uma série de coisas aqui, um pipeline de liderança. O que acontece para você que chega na Nova? Você chega na Nova, se converteu ontem. A gente teve aqui um encontro, um culto de batismo nas águas. Você se converteu ontem, no culto de batismo nas águas. Ou você chega aqui e quer se tornar membro da Nova, você já tem 20 anos de vivência de igreja. Você entra aqui, há um trajeto, há um caminho, e é importante que você saiba. Cara, alguém que chega hoje, como é que chega a se tornar um pastor na Nova? Quais são as etapas? Por onde ele passa? Há um caminho ou é uma coisa meio aleatória? Não, existe um trajeto, existe um caminho, existe um planejamento. E a gente precisa que você saiba disso. Isso vai ser apresentado para você. Mas eu vou apresentar especificamente para você quais são os nossos valores. Talvez eu não tenha aqui todos eles, mas eu tenho alguns que eu considero principais. Ou seja, em tudo que nós fazemos, nós prezamos por o quê? Primeiro desses valores, nós prezamos por amadurecimento através da palavra. Amadurecimento pela palavra. Nós queremos ver a palavra de Deus tendo um efeito transformador na vida das pessoas, para que elas se tornem mais semelhantes ao Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Nós acreditamos, nós cremos piamente, profundamente, fortemente no amadurecimento pela transformação através da palavra. Não é por opiniões, não é por teorias ou dogmas teológicos, não é porque você se amolda a um modelo de crente. A gente não está preocupado em que você se amolde numa forma de um perfil. Esse é o perfil da Nova. Teve uma pessoa uma vez aqui que resolveu sair da igreja porque ela disse, ela falou isso até por e-mail, porque se ela tivesse falado ao vivo eu teria argumentado para ela dizendo, eu estou saindo da Nova porque eu acho que eu não tenho mais o perfil, a Nova só quer gente jovem. Bom, a gente quer gente com espírito jovem. Não importa se você tem 70 anos, porque há pessoas com 70, 80 ou mais anos que são espiritualmente muito jovens. Assim como há alguns jovens de 20 anos que são velhos e insuportáveis. Mas nós cremos em crescimento e amadurecimento, transformação, através da palavra. A coisa mais importante para nós na igreja não é o ar-condicionado, não é o conforto, é a palavra. Eu prefiro, gente, entrar num lugar que seja super lindo, confortável, bonito, ar-condicionado, mas o que se prega não é a graça, não é a fé. Eu prefiro ouvir a graça e a fé num barraco com um telhado de palha. Com o pastor, em vez de ter um púlpito, ele tem um caixote de bacalhau onde ele sobe e prega a palavra sem microfone no berro, mas eu prefiro isso aonde é pregada a genuína palavra da graça e da fé, do que entrar num lugar bonito, confortável, com iluminação, isso e aquilo, mas o que sai do púlpito é legalismo, e aonde há legalismo, existe a infiltração da mentira, porque a verdade está em Cristo, e Cristo é aquele da nova aliança, não da antiga. E o apóstolo Paulo coloca isso, que a verdade está na nova aliança. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou. Essa é uma prova bíblica de que a graça é uma pessoa. Porque diz aqui, a graça se manifestou, trazendo salvação a todos. Espera aí, não é Jesus a fonte da salvação? Se a graça se manifestou, como Jesus se manifestou, se a graça se manifestou trazendo salvação, então a graça na verdade é Jesus. E ele diz aqui, a graça se manifestou trazendo salvação a todos, e ela, a graça, nos educa, nos ensina, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Gente,
Esse texto aqui é fantástico, porque ele diz que é a graça que nos ensina a viver de forma sensata. É a graça que nos ensina a viver com base na justiça. É a graça que nos ensina a viver com base no caráter de Cristo. Quando ele fala de forma piedosa, é manifestando o caráter de Jesus. É a graça que nos ensina isso. Amém, gente? A graça que nos ensina isso não é mais nada. Não é curso que eu faço. Não é o pastor. É a graça que nos ensina isso. Nós queremos em transformação pela ação da palavra. Segunda coisa, nós prezamos por relacionamentos saudáveis. Vou repetir. Nós prezamos por relacionamentos saudáveis. Nós abominamos fofoca, intriga, disse-me-disse, nhenhenhê, blababá, ué. Não é que a gente não gosta, a gente abomina. Isso faz parte da cultura da nova. Amém, gente? Os fofoqueiros digam amém. Presta atenção aqui. Nós cultivamos uma comunidade de paz. Nós cultivamos uma comunidade de alegria, de felicidade entre as pessoas, gerando conexões verdadeiras que ultrapassam as barreiras das quatro paredes. Nós não queremos pessoas que são crentes para valer dos portões da igreja para dentro. Nós queremos pessoas que sejam felizes, alegres, que fazem parte de uma família de paz aqui e lá fora. Esse é o grande testemunho que nós temos que levar para o mundo. Esse é o grande testemunho que nós temos que mostrar para o mundo. Hoje uma pessoa estava comentando comigo aqui depois do culto, dizendo, pastor, eu estou chegando à conclusão, eu já frequentei de tudo, eu já frequentei espiritismo, eu já frequentei feitiçaria e tal, já tomei chá de ayahuasca, mas ela estava dizendo, eu estou chegando à conclusão que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu tenho procurado nas igrejas, pastor, cada igreja que eu chego, eu falo, não dá. Mas eu cheguei aqui, e aqui eu encontrei algo diferente. E eu falei para ela, você é muito bem-vinda, sabe por quê? Eu não estou preocupado que você diga que você é evangélica. Aqui na nova igreja, você que é católico, você é muito bem-vindo. Você que é espírita, você é muito bem-vindo. Você que é umbandista, você é muito bem-vindo. Até você que é evangélico é bem-vindo aqui. Por quê? Porque essas pessoas são os buscadores da verdade, e é esse pessoal que nos interessa. E buscar a verdade é um posicionamento de uma vida. Não é um livro que eu li, não é um WhatsApp que eu recebi, não é um post que eu vi não sei aonde. Não, é algo que eu procuro e continuo procurando, como essa jovem estava me dizendo, eu já passei por isso, por aquilo, até chá de ayahuasca eu já tomei, mas eu estou chegando a uma conclusão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, pastor, ainda tenho muitas dúvidas. Eu falei, não tem problema, não se preocupe. Se você tem muitas dúvidas, elas vão ser respondidas. Sente-se e ouça. Eu sei, houve uma jovem aqui há muito tempo atrás, que ela chegou, ela trouxe um caderno. Um caderno tinha 150 perguntas de dúvidas teológicas. E ela tentou me apresentar aquelas dúvidas. Ela chegou para mim, pastor, as dúvidas, eu falei, wait a minute. Eu já conheço todas as perguntas que você tem para fazer. Elas se resumem, elas são 150 no seu caderno, mas elas se resumem a 10, a 8, 9 ou 10 perguntas, que são formuladas de formas diferentes. Eu sei disso porque ao longo desses anos todos de ministério, eu já ouvi essas perguntas, e eu sei que elas serão respondidas mais cedo ou mais tarde. Sente e ouça a pregação da palavra. E um dia você vai tomar um susto, porque você vai dizer, não é possível, o pastor leu a minha pergunta no meu caderninho. E ele hoje está respondendo exatamente o que eu precisava. Não foi em uma nem duas vezes. Denise estava nos lembrando de um testemunho de uma pessoa que chegou para ela antes do culto, dizendo, pastor, eu estou uma dúvida, eu tenho um problema, eu quero... Denise falou para ela assim, sente e ouça a palavra, depois você vem e conversa comigo. Depois do culto eu vou te atender. Terminou o culto, Denise foi até ela, e ela disse, pastora, não precisa mais. O pastor respondeu a dúvida que eu estava. Aqui agora na pregação. Já sanou a dúvida toda. É comum. Ah, pastor, mas eu conheci uma pessoa que está na igreja e ainda acredita em reencarnação, e nisso e aquilo, fica na sua.
Não enche a paciência, deixa a pessoa, porque ela ainda vai aprender mais e mais e crescer e amadurecer na palavra. Ame aquela pessoa, abrace aquela pessoa, leia a Bíblia com aquela pessoa, ministre com aquela pessoa, ore com ela. Relacionamentos saudáveis, descomplique sempre. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, descomplica. Não complica. Relacionamentos saudáveis. Gente, nós não admitimos, ouça bem isso aqui, na Nova nós não admitimos divisão na igreja por causa de política. Entenda bem o seguinte, durante esse período, antes da eleição, teve gente que aqui na Nova causou confusão, brigou, teve gente que saiu da igreja porque o pastor Fragale não se posicionou, não me posicionei uma ova. Se você não entendeu o meu posicionamento, você está precisando de fazer um tratamento com um neurologista, tomar uns remedinhos, porque não entendeu. Porque para bom entendedor, pingo é letra. Mas ele falou, não, porque o pastor tinha que ter subido e falado, vote no fulano. A igreja... Ouça bem o seguinte, algumas dessas pessoas saíram da Nova. Mas olha só, fizeram o melhor. Porque se alguém coloca, ou quer colocar Jesus abaixo da política, quer colocar a política acima de Jesus, essa pessoa deveria se matricular num diretório de um partido político e não vir para a igreja. Lá ela vai ser bem recebida. Vim me matricular aqui para ser parte do partido. Vim fazer minha ficha de inscrição. O que não falta é partido. PT, PSDB, PPP, PDB, PDS, PDF, CPF, tem partido para tudo que é jeito. Se é só você escolher um e ir lá e se matricular, eles vão te receber de braço aberto com um sorriso diabólico. Mais um para a gente devorar. Quem coloca a política à frente ou acima de Jesus não entendeu o Evangelho, não é que não entendeu a Nova. E nós não admitimos. Na Nova nós mantemos um relacionamento bíblico e sadio entre as pessoas e entre as pessoas e as lideranças. Sabe, nós não cultivamos e nós não toleramos liderança mística. Ah, o pastor é que sabe das coisas. Aqui ninguém sabe nada, só o pastor. O pastor é que tem que orar. Se você vai comprar um carro novo, tem que chamar o pastor para orar o seu carro. Se o pastor não orar o seu carro, não adianta nem fazer seguro. Porque o pastor, quando ele olha, ele vê coisas que ninguém vê. Nós não aceitamos profetada. Nós não aceitamos e não toleramos liderança mística. Você está entendendo isso? Nós não aceitamos e não toleramos liderança autoritária. Você na Nova é livre. Nós temos hierarquia. Nós temos pastores, nós temos toda uma cadeia de liderança, líderes de grupos de conexão, mas nós não aceitamos e não permitimos liderança totalitária, seja num GC, seja num culto, seja onde for. A gente não aceita liderança banal. Ah, tá tudo solto por aí, pode fazer do jeito que você é membro da Nova, você tem pastor, você tem pastores. Ah, pastor, acho que eu estou sozinho, porque na Nova o pessoal é muito independente. Não, a gente quer criar em você maturidade, para não ficar dependente de homens. Quanto mais dependente de homens você for, menos dependente de Deus você se torna. E a sua dependência tem que ser dele. Eu não quero você pendurado na minha aba. Pendura na aba do pastor Jorge. Pastor, isso significa que os pastores não nos atendem? Atendem, claro. Você vai ver, o pastor Jorge vai falar aqui sobre os ministérios da igreja. A gente tem ministério para tudo quanto é lado, com todo tipo de função. A gente quer que você entenda que você tem pastor. Você não tem que procurar pastor em algum outro lugar, em alguma outra igreja, em algum outro ministério. Você tem pastor aqui. Agora, você não vai encontrar essa liderança mística, totalitária, autoritária. Você não vai encontrar essa liderança banal. Liderança coach. Aqui nós não somos coach. Pastor é pastor, coach é coach. A gente não tem nada contra coach. Mas nós somos pastor, não somos coach. Então a gente não fica aqui, diga comigo, eu posso, we can, yes we can, yes we can, yes we can. A gente não fica nessa.
Porque não precisa. Porque nós sabemos. Of course, yes, we can. Por quê? Why? Because of Jesus. Em terceiro lugar, nós primamos por servitude. E servitude com excelência. Sabe, eu não vou sossegar nunca. Você vai me ouvir falar sobre servitude, um domingo sim, no outro também, só por uma razão. Enquanto 100% da nova não for formada por pessoas que servem, eu não sossego. Pastor, quando for 99,9, tiver só uma pessoa que ainda não serve, eu vou continuar batendo nessa tecla. Por quê? Porque cristianismo sem servitude não existe. Cristianismo não é uma ideia filosófica. Cristianismo é prática de vida. Jesus, se há uma coisa que Jesus deixou exemplo para nós, claramente, que ele disse, eu deixo isso como exemplo para vocês, foi no servir. Na última ceia, aquela ceia que é chamada de última ceia, que eu costumo chamar da primeira ceia da Nova Aliança, Jesus, ele tira a túnica, bota uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Os discípulos ficam meio chocados, no final ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam o que eu fiz? No mundo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas entre vocês não será assim. Entre vocês é diferente. Aquele que quiser ser o maioral entre vocês... Então Jesus não disse assim, é errado você querer ser alguma coisa, você ter alguma posição, é errado você querer ascender na hierarquia da igreja. Não, aquele que quiser ser o maioral entre vocês... Na verdade, Paulo, inclusive, quando escreve para Timóteo, ele diz, se alguém almeja o episcopado, quer ser um bispo, excelente obra almeja. A questão não é essa, eu sou humilde, não quero nada. Não, eu quero progredir. Mas ele diz, você quer ser o maioral? Aquele que quiser ser o maioral, seja aquele que sirva a todos. Qual é o meio pelo qual nós crescemos na hierarquia da igreja? Servindo, servindo e servindo. Pastor, mas ninguém me reconhece. Você está servindo pelo motivo errado. No momento em que alguém te reconhecer, você já recebeu a recompensa do seu serviço. Mas quando você serve, e às vezes ninguém nem sabe que foi você que prestou aquele serviço, e ninguém sequer te diz obrigado, o teu Pai que está nos céus, Ele guarda aquilo que você fez, e Ele te recompensará, porque Ele te vê em secreto. Sabe que às vezes eu ouço, eu tenho que recuperar essa prática. Na África do Sul a gente tinha essa mania. Na escola bíblica, a gente tinha gente de todo tipo. Era na África, então a gente tinha pessoas muito bem de vida e tínhamos pessoas que vinham de países paupérrimos. De países paupérrimos da África para fazer escola bíblica. E a gente ficava sabendo às vezes da necessidade, aí a gente às vezes, aleatoriamente, dirigido pelo Espírito, um aluno tinha um pouquinho mais de grana, pegava no envelope, botava às vezes uma quantia equivalente a uns 300, 400, 100, R$1.000, R$100, botava no envelope e no intervalo, botava lá nas coisas do aluno que estava passando por um aperto, ele ficava, caramba, eu estava precisando disso, ninguém sabia quem colocou, ninguém sabia. Eu entrei na escola bíblica, não paguei um centavo. Alguém foi lá e pagou o ano inteiro para mim. Eu nunca soube quem foi. Pagaram 2 anos. No segundo teve briga. Quem queria pagar para a gente? A gente tem, você está entendendo que a gente precisa entender quando Jesus diz, olha, que a tua mão esquerda não fique sabendo o que a direita faz. Vai lá e abençoa. Pastor, mas eu não tenho grana. De repente você tem um sapato que a pessoa está precisando. Eu não tenho um sapato, você de repente tem um tênis. Eu não tenho tênis, você de repente tem uma camisa. Eu não tenho camisa, você não tem nada também. Vou te contar uma coisa. Ora pela pessoa, então, pelo menos. Mas coloque o cristianismo em prática. Coloque o amor em prática. Não existe cristianismo sem servitude. Em quarto lugar, nós preservamos e primamos por honra e integridade. Honra e integridade. Nós honramos a Deus honrando pessoas. E nós tratamos as pessoas como se elas fossem Cristo. Com submissão, com fidelidade, com respeito.
a gente acredita demais, eu acredito demais na questão de nós honrarmos uns aos outros, de sermos pessoas de honra. Sabe, eu me lembro que o meu avô falava isso, que ele era do tempo em que contratos eram feitos com base no fio da barba. Eu nunca entendi muito bem o que era isso. Eu falava, vô, como é que é esse negócio? Não, o sujeito arrancava um fio da barba e colocava lá, olha, está aqui, mas não tem o nome, não tem nada. Naquele tempo não tinha teste de DNA para saber se era a barba do fulano mesmo. O cara dizia, não, essa barba não é minha não, fui eu não. Não, tá, cara, eu falei, está falado. Não preciso assinar papéis e etc e tal. Cristãos precisam ser pessoas de honra. Sabe, eu tenho visto uma série série sobre história da Inglaterra, ano 800 e qualquer coisa depois de Cristo, né, de brigas lá, entre lutas e guerras entre vikings e bretões, saxões, etc e tal. E uma coisa que aqueles caras preservavam demais era a questão da honra. Honra. Aquilo me inspira pra caramba. Aquilo me inspirou demais. Aí eu vi um vídeo, não sei como eu vi, no YouTube, eu rodando, procurando alguma coisa, apareceu aleatoriamente um vídeo de um sujeito, um japonês, fazendo um arco e flecha, um arco de bambu. O arco de bambu japonês tem uma fama danada, de ser um arco de alta precisão, e etc. E eu vi o cara fazendo uma arte linda, uma coisa maravilhosa. E aí eu procurei, será que vende arco de bambu japonês? Aí eu comecei a procurar, vende aqui no Brasil, eu falei, vou comprar um arco desse, vou comprar um alvo, vou fazer arco e flecha, tiro o alvo lá na quadra da igreja. Botar um alvo lá, vou comprar uma roupa daquela de viking, na internet tem, vou comprar uma roupa de viking e vou tirar umas fotos para botar no Instagram. Homens de honra, com arco aqui na mão. Peito estufado olhando assim para o céu. Porque nós precisamos ser gente de honra. Amém, gente? A gente tem que abominar mentira, enganação e conversa mole. Nós temos que ser pessoas de honra e honrarmos uns aos outros. Na Nova nós tratamos as pessoas com dignidade e com respeito, como filhos de Deus e não como propriedade do pastor ou da instituição. Há algumas igrejas que parece que as pessoas são propriedade do pastor, são propriedade da instituição. Não, você é absolutamente livre. Você é livre para ficar, você é livre para ir embora. A igreja não é prisão. Você só fica aqui por uma razão, porque você ama. Porque você ama. Não é, pastor, mas eu falei, me falaram que se eu sair as maldições, isso é mentira. Tem gente que não sai de igreja, é doido para vir para nova, mas não sai porque o pastor falou, se sair a maldição vai te pegar. Aí a pessoa, eu não posso sair. Você é livre para ficar, é livre para ir embora a hora que você quiser. Mas se você ficar, fique porque você ama. Ama o quê? Você ama. Nós estamos aqui porque nós amamos a visão da igreja. Nós estamos aqui porque nós amamos os pastores sêniores. No caso, Maurício Fragali e Denise Fragali. Amém. Nós estamos aqui porque nós amamos os outros pastores e pastoras da Nova. Você sabe por que todo culto eu arrumo um jeito de fazer alguma brincadeira, alguma palhaçada com o pastor Jorge Daltro? Porque eu amo demais esse cara. Se eu não amasse, nem falava nada, deixa ele cara para lá, porque se eu falar, de repente ele pensa até que eu estou querendo implicar com ele e tal. Não, vou botar o sujeito vestido aqui de sumo sacerdote. Quem é que eu pego? É o Jorge Daltro. Nós amamos os pastores e as pastoras. Pastora Luciana, pastor Café, pastor Jorge Monteiro, pastora Karine, pastor Jorge Daltro, Ana Carla. Nós amamos essa turma. Pastor Café, pastora Luciana, nós amamos os irmãos. Nós amamos os irmãos. Eu amo estar no meio de vocês. Sabe, eu fico danado da vida quando a gente está tendo aquela comunhão ali na Alameda, que a gente está naquela bagunça ali, comendo churrasquinho, salsichão, comendo salsichão, e tomando caldo de cana, e tá já sentindo a barriga dando aquele revertério, aleluia, e tal, cachorro quente e tal. Eu fico danado quando alguém começa a me cercar para as pessoas não chegarem muito perto. Eu quero estar no meio do povão. Eu quero estar junto com as pessoas. Sabe, a gente tem que botar no coração que igreja é gente. Igreja é comunhão. Sem comunhão não existe igreja. Por isso, GC,
Qual a importância do GC? Comunhão, estar perto, conhecer. Pastor, mas quando a gente começa a conhecer, vira e mexe, a gente briga. Me diz uma coisa, quem aqui tem família? De vez em quando dá uns arranca-rabo? Aí você, o que você faz? Não sou mais desta família. Você não tem jeito, é a família, você vai voltar para dentro de casa, tem que dar um jeito de perdoar. Você pode ficar uma semana sem falar, você passa pela sala, direto para o quarto, bate o quarto, bum, bateu a porta. Mas vai ter uma hora que não tem jeito, vai ter que se acertar. Na igreja acontece a mesma coisa, por quê? Porque nós somos família. A gente é família. De vez em quando tem uns arranca-rabo, tem não sei o quê, porque o irmão falou, ok, então vamos botar os dois um de frente para o outro, para chorar, um na cara do outro, se abraçar. Eu fazia isso com meus filhos brigavam. Qual era o castigo? Vai ter que abraçar um ao outro. Ih, rapaz, isso aí para eles era o fim do mundo. Tinha que abraçar. Acabaram de brigar, vai abraçar. Abraça seu irmão aí. Mas nós acreditamos que nós precisamos honrar uns aos outros. Sabe que na igreja ela tem uns troços que são assim, meio... A palavra, né? O reino de Deus tem umas coisas que são paradoxais. A Bíblia diz assim, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não tem para onde correr. Tem algum outro lugar além do mundo? Não tem para onde correr. A igreja bota umas ideias malucas, tipo assim, você agora é um crente em Cristo Jesus, não pode mais ter amigos no mundo. Eu conheci uma igreja que tem essa parada. Não pode mais ter amigo no mundo. Aí o que acontece? Você só tem amigo da igreja, você evangeliza quem? O cara que já é crente. Meu Deus do céu, que maluquice. Você tem que ter amigo no mundo, claro, porque você está no mundo. Você não é do mundo, mas está no mundo. Ah, pastor, mas e o pecado? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Imagina Jesus. Você acha que os fariseus chamaram Jesus de comilão e beberrão? Porque Jesus sentava com as pessoas para comer. E quando comia, bebia. Alguém alguma vez viu Jesus bêbado? Não. Por quê? Porque não estava nele ser bêbado. Então ele não tinha medo de sentar junto com os pecadores, porque ele sabia uma coisa: eu sei quem eu sou. Eu vou influenciar os pecadores, não são eles que vão me influenciar. Pastor, mas hoje em dia é diferente, porque agora o pessoal é maconheiro. Agora o pessoal é promíscuo. Você nunca fará nada que já não esteja dentro de você pedindo para você fazer. Por isso que a graça não é liberdade para pecar, mas a graça é liberdade para você ser quem você realmente é. E é por isso que quando alguém vem para mim dizer, pastor, mas os jovens da Nova estão fazendo isso, eu vou defender os jovens da Nova até a morte ou até a segunda vinda de Jesus. Não vem falar para mim sobre os jovens da Nova porque eu não sei o quê, porque eu viro, porque um bebeu, o outro fumou. Eu não quero saber, eu vou defender, se precisar vou dar na cara. Por quê? Porque se eles estão fazendo alguma coisa de errado, eles estão fazendo na luz aquilo que em outras igrejas as pessoas estão fazendo nas sombras. Então eu prefiro que eles façam o que fazem na luz, porque é a oportunidade da gente sentar, conversar, orientar, orar. Mas quando está tudo sendo feito nas sombras, os jovens da nossa igreja são perfeitos. Não fazem nada de errado, só oram e leem a Bíblia. Coitado inocente, sabe de nada. Sabe de nada. Nunca namorou, nunca teve juventude, nunca teve 16, 17 anos de idade. Essa pessoa já nasceu de 3 meses, já passou para 32 anos de idade. Já pulou assim, nunca foi jovem, não sabe de nada. Pelo amor de Deus. Há uma coisa que a gente não colocou aqui, mas na Nova a gente preserva e valoriza honestidade. E em quinto lugar, para a gente finalizar, para trazer agora o pastor Mauricinho, a gente valoriza inovação e relevância. Nós somos uma igreja contextualizada com a sociedade, tendo sempre um espírito de jovialidade, nos mantendo na linha de frente e nos engajando com os tempos atuais.
Não dá para fazer hoje igreja como se fazia há 50 anos atrás. A fila andou. O mundo foi para frente. E não dá para ficar tendo saudade, gente. Não dá para ficar curtindo saudosismo. Graças a Deus, eu olho para trás e eu sou realista. Gente, esse papo, naquele tempo é que era bom, eu não caio nessa. Porque eu vejo umas fotos e uns vídeos. Sabe aqueles vídeos VHS? Velho, aquelas fotos. Né? Quando eu comecei a pregar, quando começaram a me convidar para pregar, tinha que pregar de terno. Eu não tinha terno, mas eu arrumei uma gravata, um paletó, uma calça, um sapato, uma camisa. Um não tinha nada a ver com o outro. Quando eu olho uma foto daquele tempo, parece um palhaço do circo Vostok. Tudo desencontrado, desconjuntado, uma coisa horrorosa. Eu fico imaginando, porque graças a Deus a fotografia não tem som. Eu fico imaginando, fico lembrando. Sabe aqueles... naquele tempo é que era bom. Naquele tempo que era bom uma ova. Mentira. Você reclamava pra caramba naquele tempo. Agora naquele tempo é que era bom. Bom é hoje. Bom é agora. Amém, gente? Quero nunca voltar no tempo, não. Quero continuar e bolar para frente. O que eu queria, sim, era ser imortal. Continuar só acertando. Mas imortal eu sou. Você também é? Então, gente, a gente precisa estar contextualizado e tocar a bola para frente, porque Deus é bom. Amém? Vou chamar o pastor Mauricinho, ele está por aqui? Olha ele aí. Deixa eu falar para você sobre o nosso pipeline de liderança. Vai explicar para você o que é isso. Amém. Boa noite, gente. Que coisa maravilhosa, né? Receber uma visão dessa. E isso não é algo que Deus deu somente para você ver, olhar e falar que maravilhoso. Isso é algo para você pegar para a sua vida, amém? E a gente, exatamente pensando nisso, nessas reuniões que a gente tem feito, a gente entendeu o seguinte: a gente precisa dar um caminho justamente para que você e eu possamos ter o mesmo entendimento de qual um próximo passo, quais são os próximos passos que alguém na Nova, que eu posso dar, que você pode dar na Nova, justamente para cumprir o chamado que Deus tem para você. Meu pai falou aqui, né, desde você entrar na Nova até você se tornar talvez, quem sabe, um pastor, mas a realidade é que talvez nem todos são chamados para isso, mas certamente você é chamado para alguma coisa, né? Nem todos talvez tenham o mesmo chamado, Paulo fala, mas algum chamado você tem. Então a ideia é que que a gente possa agora olhar aqui, explanar e botar aqui digamos assim, no papel, como que alguém que quer frutificar, alguém que quer expandir as suas raízes, que fala o seguinte: essa casa é o solo fértil, né? A nova igreja é um solo fértil para eu plantar a minha vida e ser quem Deus chamou eu para ser, né? E cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Então, esse pipeline de liderança ministerial, ele é um caminho que a gente destrinchou cada etapa desse caminho, e você talvez se olhe e se enquadre em algum deles. Você vai olhar e falar: caramba, eu acho que eu estou nessa etapa, ou eu acho que eu estou naquela etapa, e você vai poder olhar e falar: agora eu entendi quais são os próximos passos então que eu posso tomar para seguir em frente, caso você queira. Ou você fala: cara, é aqui que eu quero ficar, tá tudo bem. Agora, Deus tem um chamado para a sua vida, e é isso que a gente quer possibilitar com esse pipeline. Então a pergunta que a gente vai responder é: como produzir na igreja uma colheita abundante de líderes que se reproduzam? A gente fala de liderança porque Jesus deu essa comissão para a gente, né? Ide por todo mundo, pregando o evangelho e fazendo. Quem faz discípulo é o quê? É um líder, né? Então a comissão de ser um líder está para todo mundo. Todos nós precisamos entender que nós somos líderes na casa de Deus, líder no reino de Deus. Então, a primeira etapa, né, digamos assim, desse pipeline é aquele cara que está perdido. Vamos começar de lá.
Talvez eu e você, a gente já estivemos nesse ponto de estarmos perdidos, estar afastado de Jesus, ou estar desviado, estar desigrejado, estar procurando um lugar para se chamar de casa. E o que essa pessoa precisa, gente? Precisa de alguém que vai encontrar ela, não é verdade? A pessoa que está perdida precisa ser encontrada. Então, como que a gente encontra as pessoas aí fora? Como que eu e você... E de novo, o ir e encontrar o perdido não é um líder de ministério, não é só para o pastor, não é só para aquela pessoa, todos nós, amém? Então a gente encontra através de evangelismo pessoal, através de ações da igreja, redes sociais, você compartilhar essa mensagem atinge pessoas, e aí ela passa a ser um frequentador da Nova. É a pessoa que chegou na Nova, está aí vindo no culto, né, está participando e está só frequentando, ela não faz mais nada, ela chega na Nova. Talvez você se encontre nessa etapa. Você chega, dá bom dia, dá boa noite, senta, assiste um louvor maravilhoso, recebe uma palavra maravilhosa, levanta e vai embora. Você é um frequentador, você não está engajado. O que você precisa então? Se engajar. Quais são as formas que você pode se engajar? Você pode completar o Start, que é um curso novo que a gente está criando sobre as bases da igreja, as bases do evangelho, participando de um GC. A partir do momento que você participa de um GC, você já não está só vindo aos domingos, você agora está compartilhando da sua vida com outras pessoas. Você agora está fazendo parte de algo maior do que você mesmo. Servindo num time, né? Talvez você possa se voluntariar com seus talentos, com seus dons. Você precisa engajar para se tornar, sair de ser um mero frequentador e se tornar um membro da Nova, né? E aí a gente entende que um membro é alguém que se batizou nas águas, que está aprendendo a palavra de Deus, que participa de um GC, que contribui financeiramente, né? Olha para o seu corpo, não tem nenhuma parte do seu corpo que não tem nenhuma função, né? Que está lá só por estar. Todas as partes do seu corpo têm uma função, então isso fala de servir, e todas as partes do seu corpo também contribuem de volta para o todo, não é verdade? Tudo que no seu corpo contribui para o todo. Então, quando a gente fala de um membro da Nova, a gente está falando de alguém que participa, que contribui, que serve. E aí essa pessoa, o que ela precisa, né? Você talvez se encontre nessa etapa e fala assim, caramba, como que eu posso dar um próximo passo para expandir minhas raízes, para ser tudo que Deus me chamou para ser? Eu sinto que Deus tem um chamado para mim. Você precisa se equipar. E como que você se equipa? Completando o college, com treinamentos, né? Lendo livros. A gente tem um monte de livros lançados tanto pela Nova quanto por outros autores lá na livraria que você pode comprar para se equipar no chamado que Deus tem para você. E aí o membro equipado, ele agora está apto para ser um coordenador. O que é um coordenador? É alguém que está liderando um GC, que está ali com um grupo de pessoas, né, debaixo da sua liderança, um líder de GC, um líder talvez na música, talvez na geração nova, talvez em outras áreas, mas que já está numa posição que você não só agora é um membro, mas você está coordenando pessoas. Esse coordenador, ele é batizado no Espírito Santo, ele é capacitado nos seus dons e talentos, ele possui caráter, compromisso, competência e compatibilidade com a Nova. E aí, aproveitar esse gancho para ler com vocês Atos 6, 3 e 4. O contexto é o seguinte, a gente está vendo aqui, né, que a partir dessa etapa de coordenador, você precisa ter caráter, você precisa ter compromisso. Pois é, lá na igreja primitiva, Jesus tinha acabado de ir embora, deixou os discípulos com a missão de plantar a igreja, e eles estão lá, e de repente tem um problema. Tem gente passando fome e tem gente comendo demais. E eles falaram, a gente precisa de garçons, a gente precisa de homens que vai servir a mesa. Quais são os critérios para a gente escolher um garçom dentro da igreja? Aquele que vai servir a mesa. Se perguntasse para mim ou para você, talvez a gente falasse, cara, o garçom pode ser qualquer um. A pessoa que se dispuser pode ser. Mas olha o critério que eles estabeleceram para quem serve e lidera dentro da casa de Deus. Irmãos, Atos 6, 3. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E depois em 1 Timóteo 3, versículos de 1 a 10,
Paulo dá essa recomendação para Timóteo. Olha só, a hora que você for escolher um líder, um bispo, alguém que vai servir, que vai estar liderando outras pessoas, ele diz o seguinte: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho nem violento, e sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Deve governar bem sua família, tendo os seus filhos sujeitos a ele. Pois se alguém não souber governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja? Não pode ser recém-convertido, né, para que não caia em condenação. Também deve ter boa reputação perante os de fora. E aí ele continua falando, né, os diáconos devem ser igualmente dignos, não devem se apegar a lucros desonestos, devem ser experimentados. Ou seja, essa etapa, esse nível de liderança, quando você começa a liderar outras pessoas, você precisa ter essas características, né, de Atos 6, 1 Coríntios 3, 1 a 10, de compromisso, competência e compatibilidade, porque a gente entende que você agora faz parte da liderança no reino de Deus nesse nível de Atos 6 e de 1 Coríntios, e de 1 Timóteo, amém, gente? E aí, beleza, você está coordenando um time, um grupo de conexão, um time, você está ali com aquele grupo de pessoas. Como que é um próximo passo que você pode tomar? Você pode ser encorajado agora a se tornar um líder, né? A se tornar alguém que lidera talvez uma área dentro daquele ministério. Já não mais um grupo de pessoas, mas um grupo de líderes. Não só você lidera os guitarristas, mas agora o time de músicos, não só uma turma da geração nova, mas agora você é uma turma, um coordenador, né, de turmas. Então, esse líder, ele precisa ser alguém veterano, de novo, né, com base em 1 Timóteo, alguém que já passou por adversidades, alguém que exemplifica a cultura de reino, possui clareza sobre a visão da nova, porque a partir de agora você está implantando a cultura, você está começando a trazer essa visão que a gente recebeu aqui hoje e implantando em outros corações também. E a última etapa, né, o último passo desse pipeline, dessas etapas, é de alguém que é empoderado para se tornar ou um diretor ou um pastor dentro da nova, né? Alguém que vai estar ali pastoreando pessoas, pastoreando talvez um setor inteiro, como você vai ver. Daqui a pouco eu vou chamar o pastor Jorge Daltro, ele vai subir aqui para falar sobre o organograma da nova. Você vai ver que existem pessoas pastoreando ou dirigindo vários ministérios, e essa pessoa precisa ser empoderada para fazer isso. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que essas etapas, esses níveis de liderança, eles não necessariamente são para todos nós. Não necessariamente a gente vai agora como igreja empurrar as pessoas e falar: você é obrigado a tomar o próximo passo. Não, é o contrário. É o seguinte, é para aqueles que se sentem chamados e que falam: eu quero dar um próximo passo, eu quero cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Como que eu faço? Agora você sabe. E agora todos nós sabemos e temos uma diretriz, uma visão, um norte de como a gente faz para tomar próximos passos e seguir adiante no chamado que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém. Então eu queria chamar o pastor Jorge Daltro. Ele vai dar continuidade aqui com o nosso organograma. Obrigado, Senhor. Uau! A gente pode fazer um barulho, a gente pode dar um forte aplauso ao Senhor. Não posso deixar que você durma, né? Eu sempre falo isso com os alunos na sala de aula. Às vezes o aluno está olhando para mim, mas eu vou perdendo o aluno, né? Ele vai olhando assim, ele está te olhando, mas ele não está contigo no coração. Então, guarda a tua atenção para mim, senão eu fico triste, né? Eu tenho essa carência, tem que estar comigo. Daí a gente vai seguir aqui rapidinho, de maneira objetiva. A minha parte aqui é falar desse organograma. Organograma para colocar tudo isso em prática, a nossa visão, nesse pipeline, nesse caminho. Nós entendemos também, esse grupo de estudo que o pastor Maurício falou no início, entendeu que nós deveríamos fazer também uma alteração no nosso organograma, e eu vou apresentar isso para vocês.
Sabe que quando o pastor Maurício falava aqui, ainda há pouco, ele estava falando do arco e flecha do bambu, né? E eu já estava esperando ele falar assim, cara, eu vou botar minha roupa de viking, e ali para a quadra e tal, eu vou pegar. Eu pensei que ele ia falar assim, eu vou pegar o pastor Jorge Dalton e vou botar o cara lá e vou largar a flecha dele. Mas ele me salvou, né? Mas depois, dentro desse contexto da brincadeira, da intimidade, dessa cumplicidade, né? Mas deixa eu falar um pouquinho com vocês desse nosso organograma, vou tentar ser breve, tá bom? Essa parte é uma parte expositiva que depois você vai ter no site, depois você vai poder ver com muito mais detalhe, com muito mais tempo, você vai estudar isso com tranquilidade. A gente quer que você saiba disso. Tudo isso que o pastor Maurício falou, tudo isso que o pastor Fragale falou, a gente quer que você entenda isso. Saber onde você se encontra dentro desse processo para crescer, para ir além. E também saber ajudar outras pessoas, que eventualmente alguém pergunta para você, cara, e agora o que eu faço? Aí você, então, sabendo disso, você obviamente vai poder ajudar as pessoas. Na medida que eu for falando alguns nomes aqui, só para a gente fazer um movimento e você não ficar nesse silêncio assim, porque senão você acaba indo naquele raciocínio que a gente falou. Quando a gente falar de alguém que está liderando, você dá um forte aplauso para a gente honrar essa pessoa, tá bom? Então, eu vou começar dizendo para você que os nossos pastores sêniores são pastores Maurício Fragale e pastora Denise Fragale. Você conhece essa galera? Uau! Muito bom! A gente começa, essa é a liderança sênior de toda a nova igreja. Foi ao pastor Fragale, a pastora Denise Fragale, que Deus trouxe essa visão, ainda na África do Sul, de trazer a nova, de ter uma igreja aqui na Barra. Não sabia nem esse nome, se ia ser uma nova igreja ou não, mas hoje a igreja é algo que já não é mais uma visão, é algo palpável. A igreja existe e nós estamos aqui, né? São os nossos presidentes, são os nossos pastores sêniores, é a nossa liderança sênior. A vice-presidência, ou seja, abaixo do pastor Maurício e da pastora Denise, a gente tem aqui o pastor Bené e a pastora Suede. Eles não estão aqui, mas isso, é legal. Isso é bom para a gente, né, fazer barulho para você ficar esperto aí. Então são, na verdade, pessoas maravilhosas, pessoas maduras, pessoas de Deus, que têm abençoado a vida da nova igreja, com certeza também abençoado a sua vida. Nós entendemos e criamos a figura de um conselho espiritual estratégico, na verdade é o grupo de pessoas que trabalhou nesse trabalho de rever, de tentar entender o melhor caminho para a nova, de receber de Deus, de orar. Nós falamos muito, discutimos muito sobre vários assuntos, discordamos algumas vezes, entramos em consenso e chegamos nesse resultado. Então a gente tem um conselho que assessora a liderança da igreja nos caminhos, nos passos, tanto nos passos no que se diz respeito à área espiritual quanto à área estratégica também. E nós entendemos, nesse processo nós dividimos, fizemos algumas verticais, na verdade 8 verticais aqui, em que nós separamos grandes áreas da nova igreja, e a gente vai se limitar hoje a falar sobre essa liderança que está nesse primeiro nível, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Então, se você faz parte de algum grupo, se você está incluído em algum grupo, você será chamado pelo seu líder, ele vai esmiuçar para você, e com certeza você será muito abençoado nisso, você vai saber mais da área que você frequenta. Mas eu vou começar aqui com o primeiro grupo, né, com o primeiro grande grupo, que é o grupo de expansão. E, na verdade, quem está responsável pelo grupo de expansão sou eu mesmo, pastor Jorge Dalton. Pô, pensei que você não ia me dar essa moral, né? Me ajuda aí. Ai, mas tudo bem. Mas esse grupo de expansão, ele envolve os campos, cada um dos campos da nova, e também o nosso grupo de pessoas, de pastores, de amigos que caminham conosco, que na verdade é o Network, Nova Network. Nós temos, para você que é da Nova, e você precisa saber disso, nós temos alguns campos, nós temos 2 campos no Rio de Janeiro, além da Barra da Tijuca, que é a sede, nós temos o campus de Ipanema, pastor Timóteo e pastora Reniele, nós temos o campus de Campo Grande, pastor Ivan e pastora Andréia, nós temos o campo de Joinville, né, que tem uma equipe lá fantástica, lá fazendo um trabalho sensacional. Nós temos o campus de Brasília, com o pastor Tom e pastora Débora, nós temos o campo de Porto Velho,
com o pastor Gustavo e pastora Luna, e nós temos também um campo fora do Brasil, em Atlanta, pastor Reinaldo e pastora Fernanda. Eles são os nossos pastores, estão lá, e a gente pode dar um forte abraço, um forte aplauso para essa galera. Vocês que estão assistindo a gente agora, são família, são parte da Nova, integram a Nova, só estão um pouquinho mais distantes. É bom que quando você viajar, você já tem um local para ficar. Pastor Reinaldo adora isso, olha aí, adora receber a galera, né? E também Joinville, também Brasília. Depois joga isso na minha conta, eles vão me bater, mas você sabe que tem uma casa lá esperando por vocês, que é Nova Igreja. E esse grupo do Network é um grupo de pessoas que não necessariamente não é Nova Igreja, não são Nova Igrejas, mas são pastores que caminham conosco, que se inspiram na Nova. Tem muitas igrejas que são muito parecidas. Você às vezes entra em determinadas igrejas que são a cópia da nossa igreja. Você vai na recepção, eles recebem com a mesma plaqueta, você tem o mesmo ambiente, você tem o mesmo jeitão. Eles muitas vezes pregam a mesma palavra, pegam um esboço do pastor Fragale, pregam a mesma palavra, recebem material. É um grupo que anda conosco, caminha conosco e está debaixo aqui de expansão. A gente tem, obviamente, aqui na Nova, para entender, né, ou seja, para fazer a manutenção disso, administrar esse parque que a gente tem aqui. A gente tem um templo gigante, tem um outro prédio ali, então a gente tem uma área administrativa aqui que está sendo cuidada aqui pela Carla Calabria. A gente pode dar um forte aplauso. A galera que rala, né, que trabalha pra caramba. E toda essa parte administrativa, né, envolve aí toda a parte jurídica que envolve a Nova, e-campus, toda a parte de contabilidade, secretaria, financeiro, recursos humanos, obras, instalações, projetos, limpeza, manutenção, tudo isso está envolvido dentro da área de administração da igreja, e a Carla é a nossa diretora administrativa. Depois a gente vai entrar numa área que eu vou chamar, que nós resolvemos chamar de área de ministério. Essa é uma área nova, a gente não tinha esse bloco, nós tínhamos vários ministérios, e nós entendemos que, por conta de observar algumas situações que aconteceram, ou seja, muitas vezes o ministério não andava junto com o outro. E nós temos um entendimento aqui que nós precisamos ser uma força-tarefa. A gente está aqui junto, contribuindo para o mesmo propósito, para a mesma missão. A gente está aqui se ajudando. Quer dizer, se vai ter uma conferência na Nova Igreja, todos os ministérios da Nova Igreja estão envolvidos, trabalhando juntos, unidos para aquele fim, para aquele propósito. E às vezes, quando você não tem uma coordenação que unifique isso, que coordene isso, às vezes fica mais complicado. Era uma carência e nós entendemos isso. O pastor Mauricinho, ele está à frente, então, desse novo núcleo chamado Ministérios, da coordenação dos ministérios. Agora, em que pese, deixar claro isso para vocês também, né? Em que pese o pastor Mauricinho está aqui, todas as lideranças continuam. Por exemplo, eu estou aqui com o Colab, né? Zoe, Lembre, pastor Duda e pastora Marcele, continuam sendo os pastores do Colab. Né? As únicas estão aqui com a pastora Denise. Os homens, eu estou ajudando com os homens. E aí a gente vai. Eu quero fazer uma menção aqui aos casais, né? O Guga e a Naná. O Guga estava bem ali, não estou vendo mais o Guga, estou vendo a Naná. O Guga e a Naná são os nossos, agora, líderes dos casais, juntamente com o Vitor e Verônica. A gente pode dar um aplauso para essa galera. Nós criamos, dentro desses ministérios, um grupo que não existia na Nova. Existia na prática, mas não como ministério, na verdade, um grupo de capelania. Nós somos uma igreja que valoriza as pessoas muito mais do que as coisas. Você diz amém? A gente pode falar isso assim: nós somos uma igreja que valoriza as pessoas muito mais do que as coisas. E essa é a nossa missão. E igreja, quanto mais nós crescemos, a nossa igreja cresceu, né? Então, eu não sei se você sabe, mas muita gente está casando. Então, a gente tem o ministério do Nova Unil. A gente, às vezes, perde alguém vai para a glória, né? O Senhor chama, a gente perde alguém, é um falecimento. A gente tem outro ministério que a gente brinca carinhosamente, o Nova partiu, né? A gente tem gente que ir embora.
né? A gente tem a cura aí nos assegurados, tem gente que ficou doente, aí a gente vai fazer uma visita no hospital. A gente, às vezes, por exemplo, por que o pastor Maurício faz? Passa a bola, ele passou a bola já para mim, daqui a pouco, pastor, tem que fazer um gabinete, né? Vai aparecer alguém. Então, nós temos um ministério agora, um bloco agora que nós denominamos capelania. Pastor Café está nesse contexto. Esse contexto, esse bloco de capelania está sendo e será reforçado por outras pessoas que a gente está entendendo que tem a ver com essa área. Deus está nos dando essa graça de perceber isso. A gente tem um grupo que nós criamos agora de acompanhar as pessoas que chegam aqui, os visitantes que chegam. O cara chegou agora na Nova, é novo. Tem que ter um grupo de acolhimento. Tem que ter um grupo que receba essas pessoas. Tem que ter um grupo que, sabe, os seus primeiros passos são esses, vão andar comigo aqui e tal. A gente criou um grupo, não temos ainda um nome. Muitos espaços desse aqui ainda não temos um nome definido. Mas a gente está criando com vistas a melhorar tudo isso. Depois eu passo lá para a geração nova. Pastora Neiva, né? Uau! Galera da geração nova aí. A pastora Neiva também estava aqui, naturalmente, está lá, na geração nova trabalhando. Cara, e a geração nova, a gente colocou a parte aqui, 2 ministérios, porque é uma igreja à parte mesmo, né? Enquanto tem uma igreja aqui, tem outra igreja lá. Você tem uma ideia, são 12 turminhas que nós temos lá funcionando, com professores, com coordenadores, sabe? E a gente tem uma igreja infantil, nosso departamento infantil está lá, e ela tem desempenhado esse papel aí com muita excelência. Nós somos uma igreja da palavra. Você diz amém isso aí? A gente pode repetir isso bem forte. Nós somos uma igreja da palavra. Nós amamos a palavra. E por conta disso, nós resolvemos também pegar essa parte de ensino e congregar toda ela debaixo do guarda-chuva do Nova College. Estava meio separado. Às vezes um ministério cuidava de um curso, o outro ministério cuidava de outro. Na verdade, a gente congregou tudo aqui dentro, debaixo do guarda-chuva do Nova College. E nós estamos trazendo para essa área de ensino a pastora Neiva, que é pedagoga, para ser a nossa diretora pedagoga. Ou seja, a Neiva não é apenas agora, a pastora Neiva, a pessoa da geração nova, mas ela está envolvida no ensino da igreja. E o Igor é o nosso diretor acadêmico, é um cara que também já há muitos anos, né, ele está com a gente na escola aqui da igreja, ele continua sendo alguém que vai estar ajudando. Pastor Jorge Monteiro, ele tem uma pegada, é um perfil, uma característica do Jorge, né? Ele gosta muito de pessoas, de se relacionar, e ele vai ser uma pessoa que vai estar trabalhando em um grupo que a gente chamou um grupo de experiência, ou seja, é aquele grupo que vai estar preocupado com a experiência da pessoa que chega na Nova, do início ao fim. A pessoa chegou na Nova, vai ter alguém no estacionamento para te orientar, para te receber, vai ter alguém na recepção. Isso já é feito aqui na Nova. A gente tem o Ronaldo que faz isso muito bem, nos ajudando. A gente pode dar um aplauso para o Ronaldo, ele está lá atrás. Ronaldo, amamos você, cara. Mas a gente entendeu que isso deveria estar junto, né? E além da recepção, a gente tem o serviço do templo, tudo que acontece aqui, né? Os hosts vão passar a ficar sobre a responsabilidade aqui desse grupo de experiência, a lojinha, o café, a igreja online, toda a parte de intérpretes aqui que acontece, o pessoal de Libras aqui, vão estar debaixo desse guarda-chuva do pastor Jorge Monteiro, naquilo que nós chamamos de experiência. Depois a gente tem uma área, um outro bloco, chegando já quase ao fim, né? Um bloco chamado Criativo, que está a comando aqui do pastor Duda. A gente pode dar um alô? Ele está lá dentro, está se preparando para entrar, né? Duda é uma bênção. Cara, e aí nesse bloco a gente tem dança, teatro, áudio, iluminação, broadcast, projeção, fotografia. Você não sabe, você pode até não saber, mas nessa hora, para esse culto acontecer com essa excelência, nós temos muitos voluntários servindo a Nova. Tem muita gente dentro de uma salinha que você nem consegue ver que fica ali, ó. A gente não consegue ver, está preto ali, está escuro, eles estão trabalhando lá.
tem uma galera do som, tem uma galera que está para lá e para cá com fone no ouvido, coordenando tudo isso, tem uma galera que está filmando, todo esse grupo, toda essa equipe faz parte aqui da galera do Criativo, o pastor Duda está à frente, e depois a gente tem uma outra turma, que é a turma da nossa comunicação, que hoje está a comando da Eli, da nossa diretora de comunicação, que vai tratar sobre as redes sociais, web, né? Toda a parte de design gráfico, site, edição de vídeo, filmagem, etc. e tal. Então, assim nós estamos organizados. É importante que você conheça essas pessoas, para quê? Porque nós queremos que você sirva, nós queremos que você se envolva. É importante que você conheça as pessoas que estão à frente daqueles ministérios que você está ali dentro da tua área de atuação, da tua área de afinidade, para você perguntar, para você se disponibilizar. A gente quer contar contigo. E com certeza Deus vai te abençoar a Nova Igreja e nos abençoar também através da sua vida. Deixa eu passar uma coisa para você. Hoje de manhã eu recebi uma pessoa aqui. Depois do culto eu falei essas mesmas coisas, né? E depois do culto veio uma pessoa me procurar. E ela falou, ficou um tempão comigo aqui conversando. E ela falou, pastor, eu sou formado em artes, eu sou isso, eu sou aquilo, já fui diretora de teatro e tal. E eu queria saber aonde existe um cargo de diretoria aí para eu ficar. Ela falou comigo, né? Eu posso ajudar, mas eu não sou pastora, ela falou. E ela falou assim, e o pastor Mauricinho falou, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então eu já estou fora, nem você, porque... Aí começamos a falar, eu expliquei para ela alguma coisa sobre o batismo com o Espírito Santo. E depois eu falei com ela o seguinte, olha, mas esses cargos aqui, não é que seja pastor, que seja diretor. E eu até expliquei isso de manhã. Né? Quando a gente olha aqui na comunicação, nós tínhamos um pastor de comunicação até pouco tempo atrás, que era o Mauricinho. O pastor Mauricinho era o pastor da comunicação. Hoje nós temos a Hélida, que não é uma pastora, mas pode vir a ser uma pastora. Na administração, eu fazia essa parte administrativa, eu era um pastor na administração. Hoje em dia, não tem um pastor lá, tem a Carla, que pode vir a ser uma pastora. Hoje, muitos ministérios, a gente tem lá, eu estou vendo a Naná ali com o Guga, são os responsáveis pelos casais, não são pastores ainda, mas podem ser ordenados. Eu estou olhando o Ronaldo lá atrás. Cara, o cara está lá. Ele só senta aqui, eu não sei porque que ele está lá, meu irmão. Depois tu vai me explicar isso aí, tá? Cara, um pastor que está aqui com a gente. Não é pastor ainda, ordenado, mas tem feito esse trabalho pastoral. Pode vir a ser reconhecido. A gente tem, o João Emílio está na vibe, né? Ele está ali com a... Então... podem ser, a gente tem muitos outros aqui, a gente está falando o nome, é óbvio que você fala, não falou meu nome, não é para você falar, eu estou dando exemplos para vocês, não tem a ver com o que é direção, com o que é pastoral, segue aquele caminho que o Mauricinho passou aqui, segue o pipeline, continua estudando, se envolve, faz lá o básico, faz o intermediário, faz o avançado, se envolve nas coisas, veja o que Deus fala no teu coração. Sabe, se for de Deus, Deus vai falar no coração da sua liderança, as coisas vão acontecer em nome de Jesus, fica tranquilo, guarda o teu coração em paz, você é bem-vindo. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, eu me lembro que quando o Mauricinho, ele que foi o pivô, eu acho que desse pipeline de liderança, o Mauricinho trouxe essa ideia para a gente, e eu falei assim, caramba, mas... todo mundo vai ser pastor, então só vai ter pastor na nova, né? A galera vai ser a igreja dos pastores. E ele me falou uma coisa interessante, ele falou, cara, mas na verdade, a gente está querendo isso. A gente quer contar contigo, a gente quer que você seja bem-vindo ao time. Eu quero dizer isso para você. A Bíblia diz, eu falei isso de manhã, se você deseja o episcopado, o ministério, cara, excelente obra você deseja, há um caminho para você. Deixa, cara, se lança nas mãos de Deus, deixa Deus conduzir tua vida, o teu ministério. O importante é que nós queremos contar contigo, como família, servindo na nova, servindo ao reino. Eu tenho certeza que a sua vida, a vida da nova igreja, as nossas vidas através da sua vida, e a igreja de Jesus vai crescer contigo como instrumento de Deus. Você pode dizer um amém?
Antes de eu passar a palavra para o pastor Maurício, eu queria que a gente pode dar um forte aplauso a essa galera que hoje já é liderança, e a todos os voluntários da Nova, e a você que de repente não é, mas que vai ser depois de visto tudo. Deus conta contigo, homem, mulher, jovem, Deus conta com você, e a gente quer contar contigo.